E o tema da mensagem dessa noite é: Jesus é Deus. Jesus, Ele é Deus. Hoje iremos refletir sobre uma das verdades mais grandiosas da fé cristã, que é Jesus, Ele é Deus. Uma das verdades mais maravilhosas da fé, mais grandiosas, que Jesus, Ele é Deus. O primeiro texto que vamos trabalhar nessa noite está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Se você querer aí abrir a sua Bíblia, pode acompanhar também através aí do telão do Data Show. João 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, meus irmãos, ele não começa trazendo a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas, outros dois evangelistas, escreveram. Mateus e Lucas iniciam o seu evangelho trazendo toda a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e aí passa por Davi, Salomão, até chegar em Jesus. Mas João, ele não traz essa árvore genealógica. Por quê? O propósito do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus. E como Deus, ele então não tem uma árvore genealógica. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. E João está então estabelecendo um paralelo com Gênesis 1, versículo 1. Todos aqui nós lembramos: no princípio criou Deus. E João 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo. Irmãos, essa introdução, ela não é casual, que João está escrevendo. Revela uma verdade fundamental. O que é? O Logos. Aí, na Bíblia de vocês, essa palavra Logos, que está entre parênteses, não vai aparecer. Mas ela é a palavra no original. No princípio era o Logos. No princípio era Jesus. Então, o que significa o Logos? Essa palavra Logos significa palavra, discurso ou razão. O Logos significa palavra, discurso ou razão. Filósofos gregos utilizavam então o Logos para definir a razão que dá a ordem ao universo. Eles utilizavam o Logos para definir a ordem do universo. Tudo que foi criado, eles acreditavam que era através do Logos. Mas João, ele está explicando que Jesus é o Logos eterno. Por isso que o primeiro tópico é: Jesus é Deus desde a eternidade. Vamos substituir aí o verbo, o Logos aí, colocar Jesus, e João 1 vai ficar: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. É isso que João está mostrando desde o primeiro século e para nós hoje, no século 21. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele une essas ideias para mostrar que o Logos é uma pessoa, é Jesus Cristo. O Logos é Jesus, o próprio Deus encarnado. E novamente João nos remete à criação, pois tudo passou a existir pela palavra de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus. Então Deus é Jesus que está ali na criação. Ele já existia antes da fundação do mundo. Jesus, ele é Deus desde a eternidade. Mas João, ele vai além, não apenas declara que o Verbo estava com Deus, mas afirma com grande clareza aí: o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Porém, muitas foram as heresias que ocorreram e ainda ocorrem sobre a divindade de Jesus. Muitas heresias no início da igreja, e até hoje nós vemos pessoas que não aceitam a divindade de Jesus. E eu quero destacar aqui as testemunhas de Jeová. Vamos trazer, veja que na Bíblia deles, João 1, versículo 1, está assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Veja a diferença. O Deus ali está com D minúsculo.
Não um Deus com D maiúsculo, conforme nós entendemos que Jesus, Ele é Deus. Eles traduzem como se Jesus fosse um Deus menor, um Deus que foi criado, não aceitam a divindade de Cristo. E o movimento das Testemunhas de Jeová surgiu por volta ali do final do século XIX e foi muito semelhante com o arianismo. O que foi então o arianismo? Fundado por Ário no século IV. Ário era um presbítero ali de Alexandria, no Egito, e o que ele ensinava? Jesus, ele não é eterno. Para Ário, o Filho não existia desde sempre. Então Jesus não é eterno. Jesus é uma criatura. Jesus é uma criatura. Ele foi a primeira e mais elevada da criação de Deus. Eles entendiam dessa forma. Jesus foi criado por Deus, então por isso fala, era um Deus. Jesus também não é da mesma essência do Pai, portanto ele não podia ser plenamente Deus. E as Testemunhas de Jeová seguem quase a mesma linha também. O que eles creem? Jesus não é Deus eterno, eles acreditam nisso. Eles ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel antes de vir à terra. Jesus é o arcanjo Miguel antes de vir à terra, e é a primeira criação de Deus, e Jesus não é da mesma essência do Pai. Eles ensinam dessa forma. Eles falam que ele é um ser poderoso, mas não é igual ao Pai. Então Jesus não deve ser adorado como Deus, só Jeová, somente o Pai pode receber essa adoração. Por isso que são testemunhas de Jeová, negam a divindade de Jesus. Então, apenas para a gente aprender um pouco mais nessa noite, se você não conhecia ou já ouviu falar, então temos aí mais uma heresia, mais uma crença errada sobre Jesus. E vamos avançando para o tópico 2 dessa mensagem. Jesus, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Em João 14, versículos de 8 a 9, vai dizer assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? O contexto aqui dessa passagem, meus irmãos, João, no capítulo 14, ao escrever ali, Jesus, ele está o quê? Acalmando os discípulos, acalmando, confortando os seus corações para a sua partida. João 14 inicia: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, e vai falando, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está ali consolando o coração dos discípulos, mas Felipe, ele tem um anseio humano de ver a Deus. Ele pede então a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai. Porque até aquele momento os discípulos não tinham entendido que Jesus era o próprio Deus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eles não tinham compreendido ainda. Estavam já há 3 anos andando com Jesus na caminhada, vendo tantos feitos, tantos milagres, tantos prodígios, mas ainda Filipe não tinha entendido a divindade de Jesus. Jesus era o próprio Emanuel, o Deus conosco, o próprio Deus conosco, o Jesus, o Deus encarnado. Mas ainda ele não havia percebido que Deus estava diante dele. Deus estava diante dele, mesmo tendo convivido, conforme eu falei. Então aqui Jesus nos mostra que ele é Deus, ele é a perfeita expressão do Pai. Sim, e também nos traz um grande consolo nessa passagem, porque Deus, ele não está distante de nós. Nós podemos contemplar, Jesus veio aqui nessa terra, Jesus está perto de nós, ele é o próprio Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer assim: ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus vê o Pai. Jesus relatou, então em Cristo nós vemos o caráter, o poder e a natureza do Pai. Está tudo em Cristo.
Isso nos traz um grande consolo. Deus está perto de nós. Jesus está perto de nós. E também Jesus, ele tem atributos divinos. Primeiro atributo dessa noite, primeira qualidade que só Jesus tem, onipotência. E o que é onipotência? Jesus, ele é todo poderoso. Em Marcos capítulo 4, versículo 39, nos traz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Tudo ficou bem calmo. Jesus e seus discípulos estão na travessia ali no mar da Galileia. Após um dia cansativo, vários ensinos, Jesus se sente cansado, porque Jesus, ele era totalmente homem e totalmente Deus, e na sua natureza humana, ele também foi descansar. Versículos anteriores mostram que Jesus estava deitado ali na popa do barco, ali pelo canto, e então ele está ali tirando um cochilo, dando um descanso, e o mar da Galileia estava calmo. De repente começam as ondas se agitar, os ventos começam a balançar, e as ondas estavam para derrubar aquele barco, se você ler versículos anteriores. Então os discípulos falam para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que nós viemos a morrer? E sempre eu gosto de me colocar nesses momentos no lugar dos discípulos. Imagina você lá naquele barco, atravessando o mar da Galileia. Primeiro que seria, uma maravilha, um grande privilégio estar ali com Jesus, mas também o medo de perder a morte. Jesus lá no barco dormindo, então eles acordam. Se tem alguém que pode fazer um milagre aqui, esse homem é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Então o versículo vai dizer que no falar Jesus disse: acalma-se, fique quieto, e tudo se aquietou, tudo ficou bem calmo. Então temos a onipotência de Jesus, ele é todo-poderoso. Temos então aqui as suas criaturas, as criações, não há limites para o seu poder, tudo lhe obedecem, porque ele é onipotente. Mas Jesus também é o que? Onisciente, ele tem a onisciência. E o que é ser onisciente? Possui todo conhecimento, ele possui todo conhecimento. Em Mateus capítulo 9, versículos 3 a 4, você pode acompanhar aí também, diz assim: mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Veja que nessa passagem foi levado até Jesus um paralítico para ele curar. Levaram até Jesus um paralítico deitado em um leito. E Jesus, ao ver a fé daquele homem, ele diz: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas nesse exato momento, os escribas, os mestres da lei, começaram a ficar inquietos, começaram a falar em pensamento ou até mesmo cochichar. E Jesus conhecia o pensamento deles, Jesus conhecia o que eles estavam pensando. Seria como se nós, ao ver alguém falando algo que nós não concordamos, e a gente está perto da pessoa, ou até mesmo assistindo o noticiário, e a gente não quer falar, mas o nosso pensamento, nós estamos assim: essa pessoa está enganada, não sabe de nada. Mas Jesus sabe os nossos pensamentos, e ele sabia que ali os mestres da lei, os escribas, eram dotados na lei de Moisés. Então Jesus está ali lendo os seus pensamentos. Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Jesus, então, ele é onisciente, ele conhece os nossos pensamentos, conhece os desejos mais profundos, até mesmo dos nossos corações. Ele tem a onisciência, e esse atributo, mais uma vez, é exclusivo da divindade de Jesus. Nenhum homem pode dizer que consegue ler pensamentos, somente Deus, somente Cristo. E Jesus, ele é também onipresente, ele possui a onipresença. O que é ao ser onipresente? Ele está em todos os lugares
ao mesmo tempo. Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em Mateus 18, versículo 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus então está dizendo aos seus discípulos e também para todos nós que Ele estaria e está conosco aonde estiver reunidos 2, 3, várias pessoas, não importa a quantidade, Jesus está conosco. Aqui revela o atributo da onipresença de Cristo. Nós aqui hoje reunidos, Cristo está aqui. Nessa mesma cidade, em um outro bairro, pessoas reunidas em nome de Jesus, Jesus está ali também. Em outro país, na mesma hora, no mesmo instante, Jesus também está ali. Ele está presente em muitos lugares ao mesmo tempo, revela a sua onipresença, a onipresença de Jesus, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E lembramos em Mateus 28, versículo 20, Jesus ali na grande comissão para os discípulos, encorajando eles, Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em todos os lugares, em todos os momentos. E também nos faz vigiar, porque aonde estamos, Ele está conosco também. Devemos vigiar aonde estamos indo, aonde estamos pisando os nossos pés. Cristo está ali. Então vimos a onipotência. O que é ser onipotente? Ele tem todo o poder. A onisciência, Ele sabe de tudo. E onipresença, Ele está em todos os lugares. São os atributos da divindade de Jesus. Mas também Jesus, Ele perdoa pecados, e somente Deus pode perdoar pecados. Em Marcos, no capítulo 2, versículos de 9 a 11, vai trazer assim: o que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Na mesma passagem ali de Mateus, quando Jesus cura aquele paralítico, Jesus também, Ele perdoa os pecados daquele homem. Ele também perdoa os pecados daquele paralítico. Aquele homem, ele chegou até Jesus com o intuito de ser curado fisicamente, de ter uma vida melhor, de não precisar ser levado por pessoas aqui e para ali. Foi levado até Jesus querendo a cura física dele. Sim, mas havia algo muito maior a se experimentar, e ele provou na sua vida a entrada no reino de Deus. A Jesus, ao perdoar os seus pecados, lhe concedeu a graça que só Cristo pode dar. E mais uma vez está ali, os mestres da lei estão ali novamente, porque eles sabiam que somente Deus pode perdoar pecados. Então Jesus, para mostrar a sua autoridade, Ele diz: mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, tem autoridade aqui nessa terra, Ele diz para o paralítico: seus pecados estão perdoados, levante-se, siga. Jesus, Ele então não apenas curou aquele homem, mas perdoou os seus pecados. Revela então a divindade de Jesus, poder para perdoar pecados. Somente Deus, somente alguém da divindade, somente Cristo poderia perdoar os pecados. E Jesus então não apenas curou aquele homem fisicamente, mas Jesus foi além, lhe concedeu perdão, lhe concedeu uma nova oportunidade de vida, através da graça de Cristo que é oferecida para nós todos os dias, para nós pecadores. Jesus curou ele físico e lhe deu a salvação. Sim, só Cristo tem esse poder, só Jesus tem esse poder de perdoar os nossos pecados. E o quinto tópico: Jesus é chamado diretamente de Deus nas Escrituras. 2 Pedro 1, versículo 1, vai trazer assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Pedro inicia a sua segunda carta trazendo uma declaração poderosa que testifica mais uma vez que Jesus, Ele é Deus. Pedro escreve no final desse versículo: nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa era a confiança que Pedro tinha em Jesus. Essa era a confiança que Pedro carregava. Pedro foi o discípulo, nós sabemos que era aquele discípulo explosivo. Ele tentou cortar a orelha daquele soldado, pega a espada e corta, negou a Jesus 3 vezes, depois teve um encontro magnífico com Cristo, quando Jesus diz para ele: tu me amas, apacenta minhas ovelhas, tu me amas, e Pedro sabia em quem ele estava crendo. Pedro sabia que Jesus, Ele era Deus, o seu Salvador, o seu Senhor, sim. E aqui o testemunho de Pedro, então, mostra mais uma vez que Jesus, Ele é Deus. Jesus é Deus. Nele encontramos segurança, perdão dos pecados, esperança de vida plena. Mas também outro discípulo testificou que Jesus era Deus. João 20, versículo 27 e 28, nós temos a declaração de Tomé. Diz assim: e logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, Tomé, como nós brincamos aqui respeitosamente, Tomé é o discípulo, foi o discípulo de pouca fé. Aqui Jesus, após ressuscitar, ele ainda não estava acreditando que Jesus venceu a morte, que Jesus ressuscitou. Mas Jesus chega até ele e fala: veja as minhas marcas, mostra então as suas mãos furadas, veja aqui ao meu lado, põe a sua mão ao meu lado. Jesus foi traspassado, não seja incrédulo, mas creia, Tomé, eu venci a morte, eu estou aqui. Então Tomé faz uma declaração linda. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Ali então temos mais uma vez a divindade de Cristo. Tomé precisou ver, pegar para crer, mas ele creu, e isso é o que importa. Ele creu que Jesus era o seu Deus. Jesus era o seu Deus. Mostra então a fé de Tomé, mas também confirma que Cristo é verdadeiramente Deus. Cristo é verdadeiramente Deus. E o último tópico da mensagem dessa noite: Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim: ao saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus age em Cristo para realizar então a reconciliação da humanidade para com Deus Pai. Cristo, Deus estava em Cristo. Isso é uma afirmação da divindade de Jesus, pois só alguém plenamente Deus poderia ser o agente dessa reconciliação divina. Só alguém totalmente Deus poderia ser o agente. Cristo veio ao mundo não apenas como mensageiro, mas como portador da própria presença de Deus. E Ele veio, carregou as nossas dores, Ele carregou os nossos pecados, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E Ele então, Deus estava em Cristo e Cristo estava em Deus. Cristo estava em Deus. Temos aqui então a união Deus Pai com Deus Filho. Paulo está aí testificando mais uma vez a divindade de Jesus. Cristo veio para nos reconciliar novamente com o Pai, porque Ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. A divindade de Cristo então é reforçada mais uma vez nesse versículo. Paulo escrevendo ali para os Coríntios, então ele diz: Cristo, Deus estava em Cristo e Cristo estava em Deus. E eu vou
para a parte final, quero concluir essa mensagem nessa noite. Irmãos, diante das Escrituras, não resta dúvida, Jesus, Ele é Deus. Não resta dúvida para nós, Jesus é Deus. Ele não foi apenas um mestre sábio ou um profeta poderoso, não. Na época de Jesus, muitas pessoas o seguiam para ter as suas doenças curadas, muitos seguiam até mesmo esperando que Ele multiplicasse novamente os pães, os peixes, queriam saciar a sua fome, queriam saciar o físico deles, serem libertados de espíritos imundos. Muitos também eram apenas admiradores de Cristo, admiradores de Jesus, admiravam o que Ele fazia, seguiam Ele. Outros grupos seguiam a Jesus para confrontá-lo, para ver se pegava Ele fazendo algo contrário à lei. Foram os escribas, os mestres da lei, os fariseus. E ainda hoje, meus irmãos, ainda hoje, as pessoas seguem a Cristo apenas interessadas no que Ele pode nos dar. Ainda hoje, pensando apenas na prosperidade, pensando apenas nas riquezas, nas bênçãos. Sim, pessoas buscam a Deus apenas para resolver os seus problemas financeiros, conseguir um emprego, as vitórias materiais. Procuram Jesus, relacionam-se com Cristo como que quem faz um contrato. Eu te dou a fé e tu me dás as bênçãos. Sim, muitos seguiam a Jesus pensando nas soluções terrenas, passageiras, mas Jesus continua oferecendo aquilo que é eterno: o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus e a salvação, que é o mais importante das nossas almas. Jesus continua oferecendo aquilo que é eterno, e felizes foram aqueles que creram lá no primeiro século que Jesus, Ele era Deus, e felizes somos nós hoje que cremos que Jesus, Ele é Deus, e Ele pode oferecer muito mais apenas do que bênçãos materiais. Ele pode oferecer o perdão dos seus pecados, a salvação. Sim, Ele pode oferecer tudo isso. Aquele paralítico chegou até Jesus querendo uma cura apenas física, mas Jesus lhe deu uma nova vida, lhe concedeu a graça que somente Deus pode oferecer, lhe concedeu a graça, perdoou os seus pecados, lhe deu uma nova chance, uma nova vida. Tomé testificou, era um incrédulo, mas ao ver Jesus, ele disse: Senhor meu e Deus meu, testificando. E no início dessa mensagem nós vimos que Jesus, Ele é o Verbo eterno, Ele é o Logos, o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador. Tudo se foi feito através dEle, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se existiria. João 1,3: todas as coisas foram feitas por meio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito. João continua relatando que tudo é Jesus, o falar, tudo é Cristo. Nele habita plenamente toda a divindade, está em Cristo. Somente Ele então pode nos reconciliar com Deus Pai. Paulo escreve: Ele nos reconcilia novamente com Deus. Irmão, se Jesus, então Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Salvador, hoje então temos que dar uma resposta a Ele. Resta-nos o quê? Adorá-lo, bendizê-lo, bendizer o Teu santo nome, lhe render graças, porque Jesus, Ele é Deus, Ele é o grande eu sou, o príncipe da paz, aquele que pode nos curar e nos dar a vida eterna. Amém?